Tudo bem? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe o que é geobiologia? Não? Não, talvez você já tenha ouvido falar do tema. Pode ser que sim, pode ser que não. Não, talvez você até pratique a arte da geobiologia. Deixa eu tentar colocar a coisa um pouquinho em ordem e o objetivo dessa nossa conversa. A geobiologia é o estudo, ou o conjunto de disciplinas, né? O estudo que determina a interação entre o meio em que vivemos e a nossa condição existencial. Pode parecer um pouco amplo e até ter um contexto até filosófico nessa história, mas é exatamente isso. O meio em que nós vivemos é o planeta onde nós habitamos, a nossa orbe planetária, a nossa choupana sideral. O lugar do planeta em particular onde nós vivemos, hemisfério norte, hemisfério sul, continente, o estado, a cidade, o bairro, a casa onde vivemos, né? E como é que nós interagimos, como é que nós nos relacionamos com este meio e como é que nós nos expressamos e nos relacionamos com os demais seres viventes que existem e que compartilham conosco esta experiência existencial. Fique tranquilo, nós não vamos enveredar por um caminho de profundidades teológicas, filosóficas ou coisa que o valha. Mas nós vamos sim, vou tentar explicar para você de uma maneira bastante simples e bastante didática o que é exatamente este ramo da ciência, a geobiologia. Muito bem. Quando a gente começa a falar sobre geobiologia, nós nos remetemos aos primórdios da civilização humana. Quando os homens desceram das árvores, né, começaram o seu processo evolutivo, tiveram que se abrigar das cavernas, construir as suas primeiras moradias, fizeram os seus primeiros agrupamentos urbanos, evoluíram para as grandes cidades e chegamos até onde chegamos hoje. Tá? Esse processo evolutivo fez com que o homem entendesse, compreendesse como era a sua interação com o meio. Dar alguns exemplos. Em lugares mais frios, a sua habitação, a sua estrutura, as estruturas arquitetônicas, de um modo geral, privilegiavam as condições de aquecimento. Em lugares mais frescos, em lugares mais quentes, né? A estrutura da habitação permitia um fluxo maior de vento, um fluxo maior, o ambiente era mais arejado, permitindo um conforto térmico para que o indivíduo, né, para que nós, né, pudéssemos viver de forma adequada, existirmos enquanto indivíduo. Muito bem. Obviamente, cada rincão da civilização humana ao longo da sua história desenvolveu alguns parâmetros para fazer com que as habitações pudessem ser um refúgio seguro para nós, para que a gente pudesse, depois de uma determinada tarefa, irmos para a nossa casa e ali nos refugiarmos, repousarmos, interagir com a nossa família, poder cozinhar, enfim, essas coisas, né? Ao mesmo tempo, passou a ser um local onde nós também recebíamos as pessoas para o nosso convívio, os nossos amigos. Quantos de nós hoje, numa noite agradável de primavera, fazemos um belo jantar e convidamos alguns amigos para se confraternizar conosco dentro do nosso lar, dentro da nossa moradia, dentro da nossa habitação? Ou seja, é exatamente um espaço planetário onde nós manifestamos a nossa existência, é onde nós interagimos com os demais seres humanos. Bom, então a geobiologia, como o próprio nome agora diz, geobiologia, é a forma pela qual o local onde nós vivemos, onde nós habitamos, onde nós trabalhamos, ele de alguma forma privilegia a nossa condição existencial. Ou não.
às vezes o local onde nós moramos, o local onde nós trabalhamos, ele não é adequadamente adaptado, construído, configurado para que a gente tenha uma vida saudável, ou para que, por exemplo, dentro das organizações, não seja um local adequado para o trabalho. Então a geobiologia passou a ser um conjunto de disciplinas e não mais algo muito circunscrito. Passou a ser um conjunto passou então a ser um conjunto de disciplinas que estudam todas essas facetas. Ao longo da história nós vamos encontrar vários estudos. O clássico deles todos é o Feng Shui, que é a história do a história do paisagismo sagrado chinês. Então, nós vamos encontrar no estudo do Feng Shui, tanto da escola da forma quanto da escola da bússola, isso é um assunto que vocês podem se aprofundar em outro momento, essas duas escolas determinavam exatamente como é que deveriam ser as construções, como é que deveriam ser as habitações, as aberturas, as direções, os adornos, a decoração, para que aquele formalismo representasse algo extremamente divino, onde nós, ao estarmos naquele ambiente, éramos parte integrante da expressão da divindade. Há mais ou menos 300 anos surgiu um movimento muito interessante também. Alguns de vocês talvez já tenham ouvido falar, é provável que alguns de vocês sejam membro desta fraternidade, que é a maçonaria. A maçonaria é uma escola, é uma escola que privilegia a ética, a moral, bons costumes e tudo mais, onde todos os seus segredos estão ajustados dentro de metáforas, dentro de alegorias, e todas as suas expressões são representadas por simbolismo. Então, no contexto arquitetônico e na construção dos seus templos ao redor do mundo, as pessoas que lá se dirigem, os membros, os irmãos que fazem parte da maçonaria, por exemplo, eu estou dando mais um exemplo aqui para vocês, ao adentrarem naquele templo, ornado, decorado e ajustado geometricamente, de uma forma muito precisa, todas aquelas metáforas, todos aqueles simbolismos, todas aquelas alegorias, remete o indivíduo a um estado de alma que incita-o ao sentido de retidão, ao sentido de perfeição, ao sentido de moral, bons costumes e ética. Então veja só, eu estou falando de um aspecto arquitetônico e que de alguma maneira ele contribui ou inspira o indivíduo que ali está, que ali participa, de mexer com o seu estado de alma, mexer sobretudo com o seu aspecto relacional, quer seja no âmbito familiar, quer seja seguindo para o convívio social entre os amigos, o convívio entre os seus pares dentro das organizações e também dentro de um aspecto mais planetário, através destes movimentos. Eu citei aqui a maçonaria, evidentemente que existem outros, tá? Inclusive aqueles que são religiosos. A maçonaria é não sectária. Claro está que fique muito bem ajustado esse termo. Pois muito bem. Estou contando isso tudo para você, porque algumas pessoas hoje se dedicam aprofundadamente ao estudo da geobiologia, ligado a temas muito compartimentados. Nós tivemos dois grandes autores contemporâneos que nós precisamos chamar a atenção e que tiveram um papel fundamental em fazer a transição entre os aspectos mais místicos e esotéricos, talvez, para um conceito, para uma revisão desses conceitos e adaptá-los à nova ciência, adaptá-los a um melhor entendimento acerca dessa relação do indivíduo com o meio em que ele vive, tá certo?
Eu gosto de citar esses dois autores porque eles foram marcantes. Existem outros, sem dúvida que sim. Mas eu vou deixar esses dois citados aqui apenas como uma referência bibliográfica básica. O Jacques Lamaia, com Medicina da Habitação, e o Mariano Bueno, da Espanha, o grande livro da Casa Saudável. São duas obras de referência. Os meus alunos que participam dos meus seminários, que participam dos meus cursos, eu tenho uma enfática recomendação para que não só tenham as obras em sua biblioteca, mas como também as estude de forma dedicada. Tá? Existe ali ensinamentos e orientações muito precisas. Estão surgindo outras obras agora, mais contemporâneas, e que no decorrer dos nossos encontros eu vou contando para você. Tá muito bem. Então, teve um momento então em que voltando um pouquinho, né? Então, houve um momento então onde todo aquele conhecimento ancestral a respeito das moradias, depois um conjunto de conhecimentos devidamente formatado, também dentro de uma tradição e dentro de uma cultura, entremeado. Quando eu falo cultura, nós também entremeamos os padrões religiosos, os padrões filosóficos e os padrões sociais que constroem essa referida cultura, tá bom? Isso em todos os lugares do planeta. Hoje o que é que nós entendemos a respeito da geobiologia? A geobiologia hoje ela tem uma multidimensionalidade. Essa palavra geobiologia multidimensional foi um termo que eu escolhi para fazer o cabeçalho do nosso programa de treinamento. Qual foi o objetivo ao colocar este termo multidimensional? Quando eu falo multidimensional, em se tratando de dimensões dentro do que a física nos orienta, eu trabalho até a quinta dimensão. Então nós temos a dimensão, o plano, que são duas dimensões, as três dimensões, que é essa que nós estamos convivendo aqui, largura, comprimento e altura. Nós temos a quarta dimensão ela se relaciona ao tempo. E a quinta dimensão? A quinta dimensão se relaciona aos seus aspectos lumínicos, aos seus aspectos de transcendência, aos seus aspectos pré-existencial nessa dimensão. Quando eu digo pré-existencial, são aquela condição em que você é em essência, é em virtude, é em expressão divina. Quando nós aportamos a terceira dimensão, quando nós somos constituídos organicamente, essa condição quinta dimensional, ela se manifesta através do nosso sentir, do nosso pensar e do nosso agir. Muito bem? Então essa multidimensionalidade, dentro desse aspecto, ele pode se manifestar de forma efetiva, de forma muito retumbante, sendo privilegiado pelo meio em que eu vivo, pelo ambiente em que eu coabito, pelas pessoas com quem eu me relaciono, ok? Então esse é o aspecto da minha multidimensionalidade, no aspecto do que manda a física. Existe o outro aspecto multidimensional, que são as outras dimensões da ciência, e a geobiologia, ela ficou previamente calçada nos conceitos da radiestesia. Radiestesia? Ah, eu sabia! Você pensou que eu não fosse falar sobre radiestesia assim? Então, a radiestesia é indiscutivelmente a ferramenta básica, a parte instrumental da geobiologia para todo o nosso processo de análise, para todo o nosso processo de captação de informações, para que ao concluirmos a nossa análise, fazemos o nosso diagnóstico, obviamente, todos esses dados foram levantados através da radiestesia, o uso dos pêndulos, do Alrode, aurameter, pêndulos especiais, e aí a conversa é grande, tá certo? Então, por que eu estou contando isso para você? Para que você se torne um excelente geobiólogo, que você tenha a autoridade de um perito em geobiologia, é fundamental que você seja um perito
em radiestesia. Sem o que o seu trabalho vai ficar eu vou usar uma palavra, o trabalho fica medíocre. Tá? Desculpa, essa é a expressão. Ou você é bom naquilo que você faz, ou não faça. Nós não estamos mais em época de fazer as coisas de qualquer jeito. Ou a gente faz bem feito, ou a gente não faz. Muito bem. Então, para que tu te tornes um excelente geobiólogo, é importante que você conheça aprofundadamente. Você tenha recursos avançados em prática de radiestesia, sem o que as coisas não vão funcionar. 2. É importante também que dentro uma outra dimensão da ciência são os conhecimentos básicos de geologia. Precisa conhecer solo, precisa conhecer relevo, rochas e minerais, um pouquinho de climatologia, radiação atômica, passando pelo geomagnetismo, evoluindo para os conceitos básicos da física, os conceitos da matemática, especificamente da geometria, que é um capítulo importante da prática da geobiologia, conhecer muito bem geometria, ter manejo com os instrumentos de geometria, compasso, esquadro, lápis, régua, escala, essas coisas. É importante que você saiba transferidor, é importante que você tenha esse conhecimento de forma muito bem sedimentada. A partir daí, uma outra dimensão da ciência tem a ver hoje com o que nós utilizamos durante todo o dia, durante todo o nosso dia, todos os dias da nossa vida, as radiações eletromagnéticas. Quem de nós não está sujeito hoje à radiação de um telefone celular? Quem de nós hoje não está sob o efeito de uma radiação de uma micro-onda, de uma estação radiobase de telefonia, ou mesmo de uma estação retransmissora de rádio, coisa que vale? Quantos de nós hoje não estamos próximos a uma rede de distribuição elétrica de alta tensão? Todos esses fatores modernos passaram a incluir a análise no fator geobiológico. Quando nós estudamos geobiologia há 100 anos atrás, quando nós estudávamos geobiologia, claro que com outro nome, há 400 anos atrás, estes fatores, evidentemente, eles eram absolutamente, não eram levados em consideração porque nós não os conhecíamos e, sobretudo, porque não os tínhamos. Ok? Muito bem. Então, o conceito de geobiologia, contemporaneamente hoje, ele é um conceito multidimensional. Foi por isso que eu denominei o programa de treinamento que nós temos hoje, o programa de geobiologia multidimensional. Então nós vamos tratar deste aspecto, tanto no aspecto metafísico, que tem a ver com a quarta dimensão e com a quinta dimensão, quarta dimensão, dimensão do tempo, quinta dimensão, dimensão lumínica, condição existencial e transcendente. E depois as multidimensões da ciência, as múltiplas disciplinas da ciência. Então esse programa ficou um programa super legal. Tá? Nesse momento que eu estou gravando esse vídeo com você aqui, eu estou no entremeio do preparo das aulas do curso de geobiologia. Estou preparando um material didático muito consistente e tudo mais. Então o que é que eu estou fazendo nesta etapa do trabalho? Toda vez que eu tiver alguma coisa já devidamente pronta, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou comentar com você. Então eu gostaria que você se inscrevesse no canal, tá? E ficasse atento, dá um cliquezinho no sininho, né? No sininho aqui embaixo, aquele que pim, aqui embaixo, você dá um cliquezinho no sininho e aí você, toda vez que tiver um vídeo nosso, você certamente será avisado pelo seu computador ou pelo seu smartphone, ok? Olha só, o que eu estou fazendo para você? Cada um dos nossos capítulos, tá? Eu tenho hoje roteirizado cerca de mais de 20 aulas, de 23 a 25 aulas, muito bem elaboradas, todas elas capituladas. E se você quiser saber, inclusive, um pouquinho mais sobre o programa, como ele vai, na descrição do vídeo, eu tenho um link onde você clica ali e você pode baixar um PDF com o roteiro do programa. É alguma coisa super legal. Afirmo a você que esse roteiro, esse programa, muito embora esteja pronto já, eu
tenho feito algumas pequenas alterações, acrescentando alguns temas que eu entendo que sejam bem importantes, além do que eu tenho feito convite a alguns professores para falar de temas específicos que eu acho que são muito importantes. Muito embora eu os conheça com a profundidade, eu tenho o meu limite como instrutor, como professor. Para falar de determinados assuntos, eu gostaria muito de ter um expert naquela área falando sobre aquilo. Então esse é o projeto. Nós já temos bastante coisa pronta, tá certo? E depois, no futuro, se você quiser participar do nosso programa de treinamento em geobiologia multidimensional, claro está que você terá não só já por esses vídeos uma quantidade enorme de informações estas inclusive que estarão contidas nas aulas, tá? Então é um material, você já vai estar sacando algumas coisas com antecedência, tá legal? Algumas dicas, alguns truques. Isso vai ser super legal para você que já pratica geobiologia, tá? Posso te assegurar. Então, por que eu tô me colocando nessa condição? Por várias razões. Quem me conhece dentro da área de geobiologia e que assiste às minhas aulas presenciais, conhece ou sabe da minha exigência, como eu sou chato em alguns momentos. Ou você sabe o assunto de forma aprofundada ou não faça. Você tem que saber com profundidade, você tem que responder as perguntas do seu cliente. Não adianta você inventar qualquer coisa mirabolante do qual ele não tem controle sobre isso. Ele precisa saber o que você está fazendo, ele precisa conhecer as soluções e as correções que você fez para a moradia dele, para a organização, para o escritório, para a casa, seja o que for, e ele precisa ter consciência de que aquilo que você fez apresenta um tipo específico de solução e ela tem os seus parâmetros operacionais. Então se não for desse jeito, eu não sei fazer de outro jeito. Eu não sei fazer de outro jeito. É por isso que, graças a Deus, eu tenho mais de 40 anos de experiência nessa área e, graças a Deus, clientes muito bem atendidos. Eu estou transferindo para você todo esse conhecimento, não só o conhecimento técnico aprofundado sobre o assunto, como também, meu Deus, um manancial enorme de clientes muito bem atendidos, com relatórios muito bem consistentes e com soluções que provavelmente você não viu em lugar algum. Posso te assegurar, coisas que você não viu em lugar algum. Tá? Nesses últimos anos, os meus alunos de radiestesia sabem disso. Nesses últimos anos de trabalho, eu posso colocar aqui mais especificamente, nos últimos 15, 20 anos, que eu comecei a mexer na parte bibliográfica, que eu comecei a estudar aprofundadamente tudo aquilo que era inicialmente conceitual e que ao testar não funciona. Porque eu tenho que fazer e tem que funcionar. E eu tenho que dizer para você que funciona. Se eu disser para você, faz desse jeito que funciona, é porque eu testei. E se você repetir do jeito que eu tô te instruindo a fazer, vai funcionar. Se não funcionar, eu cometi o erro. Se você seguir as minhas instruções, o passo a passo, as coisas vão funcionar e vão funcionar legal. Se não aconteceu alguma coisa, se não aconteceu, ou eu te instruí errado, ou eu estou equivocado. Eu fico com o ônus. Eu fico com o ônus. Você vai ter, como meu aluno, você precisa ter a tranquilidade, a serenidade de que se estiver estudando comigo, você vai ter a segurança, repito, e a tranquilidade de que ao auferir aquele conhecimento, ele pode e deve ser aplicativo, ok? Então, você como geobiólogo, a primeira coisa que você vai encontrar são as respostas para as diversas situações. As anomalias, as disfunções, seja como for. As incoerências, que são os três tipos de perturbação. Incoerência, anomalia e disfunção. Quando você encontra estas respostas, quando você encontra esses elementos, você precisa ter à mão as possíveis soluções para aquelas questões.
Esta é a sua função. Com que objetivo? De fazer com que, vou voltar ao começo da nossa fala, com o objetivo de quê? De fazer com que aquele indivíduo que vive naquela casa, que trabalha naquela organização, tenha absoluta, plena e total felicidade, dentro do que é possível. Onde ele tenha plena, absoluta e total felicidade, satisfação, saúde, bem-estar, dentro do que é possível. Então, nenhum geobiologista pode garantir e afiançar plenamente, absolutamente, que ao fazer o trabalho, ao fazer as correções, ele vai ganhar na loteria, vai reatar com as suas relações afetivas, traga o seu marido de volta em uma semana, essas coisas não. Isso absolutamente, isso não existe, isso não é possível, isso não acontece, tá certo? O que o geobiólogo faz através do seu trabalho, através das suas ponderações, através das suas, do seu ferramental, tanto analítico quanto interventivo, é criar as condições necessárias para que você, para que o seu cliente, para que a pessoa a quem você está dando assistência tenha o ambiente, obviamente, adequado para que ela se manifeste, certo? Então hoje é muito comum eu receber, já vou finalizar, ou é muito comum hoje eu receber algumas consultas, às vezes as consultas vêm por internet, me pedindo das condições, se eu podia fazer uma análise das condições geobiológicas do local, para que eu pudesse, para verificar se as coisas que estão acontecendo ali com aquelas pessoas podia ser modificada. Alguns dos casos que eu tenho analisado, né, quando eu digo alguns, porque são alguns, não são todos, tá gente? Por favor, alguns dos casos que eu tenho analisado, dentro de um parâmetro assim, eu diria, de 3 para 10, né? A cada 10, 3 acontece comigo, né? Tanto de forma análise presencial como análise por internet, por online. Grande parte do problema, a casa, o ambiente onde a pessoa mora está perfeito, está legal, está super bacana, está tudo certinho, tá? Quem está precisando de fazer uma arrumação é o indivíduo, são as pessoas que estão ali, são situações comportamentais, existenciais, coisa da 5ª dimensão, coisa da 4ª dimensão, e que você como geobiólogo tem que ter a capacidade de perceber se isto é uma questão metafísica, comportamental, existencial, ou se é uma questão ligada ao ambiente, ou se são as duas coisas, tá certo? Então esse é o objetivo. Então vamos ficar assim, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito, ativa o sininho se você não ativou. Se você gostou, por favor, dá um cliquezinho ali, e eu estou me comprometendo com você agora, a partir de agora, se você baixar o programa, então cada um dos capítulos que eu estou preparando para o nosso curso de geobiologia multidimensional, que será oferecido online, né, você terá a primazia, a antecedência de saber aquilo que a gente está gravando, aquilo que a gente está montando, e quem sabe você numa dessas audições, poxa Flávio, eu tenho uma dica super legal para te falar sobre isso. Olha, eu tenho uma sugestão dentro deste campo, que eu tenho as minhas experiências de trabalho e tenho essa dúvida, tenho essa dificuldade. Será que você podia aproveitar o embalo e colocar neste capítulo esta questão? Vocês não têm noção como é que eu vou ficar feliz com isso. Eu fiz isso no curso de radiestesia avançada, eu tive meu Deus, foi um sucesso. Algumas questões foram ajustadas pelos próprios alunos, e hoje nós temos um curso de radiestesia super legal, tá bom? Em se tratando de radiestesia, novamente, eu estou deixando um link aqui embaixo se você quiser conhecer o nosso curso de radiestesia avançada, se você quiser ter acesso a esse curso. É um curso super bacana, muito legal. Eu
tive o privilégio de montá-lo junto com os meus alunos, foi uma coisa super bacana, e agora ele tá com acesso através da nossa plataforma do Hotmart. É um negócio super legal, super facilitado, e vai estar lá para a sua disposição, tá bom? Então me aguarda no próximo vídeo. Mais uma vez, dá um cliquezinho aqui no se inscrevendo e ativando o sininho do canal, porque aí você vai ficar vai começar a receber o nosso material de forma mais dedicada, tá bom? Grande abraço para você, fique em paz, tchau, tchau.